Agora eu vou conversar um pouquinho com o Márcio. E bem-vindo, Márcio, obrigada pela sua presença. Não vou ler o seu currículo, que eu já li ontem, então a gente já vai direto aqui para o Vamos nosso direto, então, vamos lá. bate-papo. Tá me ouvindo bem, É, Miriam? muito obrigada. Eu queria um pouco, se você puder fazer uma avaliação para a gente sobre como é que você está vendo hoje o mercado geral, o mercado de ESPs, né? Assim, toda essa movimentação aí que está muito quente, acho que não só por causa da 5G, se você acha que acelerou um pouco esse movimento de consolidação ou de busca, mas o que que esse mercado você acha que muda enfim, quais são os desafios aí que os ISPs tendem a enfrentar, ou se já não enfrentam ainda, o que que muda aí no próximo ano, nos próximos 5 anos? Por favor, Márcio, bom dia. Bom dia, Miriam, mais uma vez. Obrigado mais uma vez a toda a turma da Momento. Eu gostaria de iniciar falando, né, que os ISPs nos últimos 2 anos vêm passando por um turbilhão de mudanças, né, sejam elas econômicas, sejam elas tecnológicas, sejam elas de cenário, né? A gente nesses últimos 2 anos, essa soma de pandemia com vinda de 5G, né, com novas tecnologias, tudo isso pega o ISP, ele meio de, não de surpresa, mas eu digo ao mesmo tempo, né, e ao mesmo tempo com uma mudança de mercado, né, que é todo esse processo de consolidação que está acontecendo, né, que não começou esse ano, isso vem acontecendo talvez desde 2018, 2019, acelerou em 2020 e esse ano super acelerou, na verdade, vem acontecendo as concretizações. Então, assim, a gente acredita que o mercado ele vem passando por uma transformação muito real, né, e essa preparação e essa consolidação do mercado, ela justamente tem a ver, né, com algo natural, que eu acredito que aconteceram na maioria dos países hoje, né, nos países de primeiro mundo, que é uma concentração de provedores de telecom. A gente sabe, o Brasil hoje é o país que tem o maior número de SPs no mundo, né, nenhum outro país tem essa quantidade de provedores e não tem espaço, na verdade, para toda essa quantidade de CNPJs diferentes. Então, acaba que esse mercado, de alguma forma ou de outra, ele teria que se concentrar. E com as aplicações que vêm pela frente, principalmente o 5G, que tem necessidade de uma capilaridade enorme, né, que tem necessidade de latência de rede, de capacidade, né, então tudo isso faz com que toda essa perspectiva de crescimento, né, ela seja absolutamente real para os ISPs. Então eu sinceramente acredito que tem muita coisa para acontecer, né, e acredito que esse mercado ele vai continuar crescendo. A gente estava vendo aí agora o pessoal da Trópico falando sobre o deserto digital, né? Ainda tem o deserto digital no país. Se a gente for falar, o Brasil não chegou a 40 milhões ainda de banda larga fixa, né? Um terço disso, na verdade, é somente FTTH. Então a gente tem um potencial enorme ainda de fibra, de acesso em fibra no Brasil. Grande parte disso vai ser utilizado também para a conectividade das Airbus 5G, né? Isso vai ser disponibilizado pelas próprias redes dos ISPs, ou seja, tem um potencial enorme para esse mercado. Mas a gente precisa, nós como provedores, que eu acho que é o grande tema da nossa conversa, nós como provedores de infraestrutura, a OIDAB, por exemplo, como provedora de infraestrutura para esse mercado, né, a gente vem traduzindo, a gente vem construindo soluções, né, através do nosso portfólio de produtos para poder prover isso para esses provedores de serviço, né? Para esses ISPs. A gente tenta transformar tudo que a gente recebe de fora, seja de uma forma, seja em tecnologia, seja de logística, seja financeiramente, a melhor solução possível para o ISP conseguir melhorar a rentabilidade da rede dele. Aí, Márcio, esse é um debate que já meio começou surgiu hoje com mais intensidade aqui no nosso debate. Assim, você tem um mercado com vários modelos surgindo, redes neutras, redes compartilhadas, todas visando não só a expansão, mas alternativa de rentabilização das operações, né? E aí eu pergunto um pouco para você, os ISPs, eles têm lá o modelinho meio quadradinho deles, são donos,
atendem bem o cliente, senão não estariam aí com essa expansão toda, mas tem uma receita baseada na conectividade só, né? Como é Uhum. que você vê essa questão? Você acha que é possível se diferenciar só na conectividade? Se sim, de que forma? E se não, quais são os caminhos que você está sugerindo? A gente conversou sobre isso ontem, foi bem interessante também. Eu acredito, né, a grande diferenciação hoje do ISP, e eu acho que isso foi o que potencializou o grande crescimento também dos ISPs fora dos grandes centros, é o poder de atendimento, o poder de relacionamento que o ISP tem nos seus mercados locais, né? Ou seja, o dono conhecer o cara, que a gente estava falando ontem da padaria ou da missa, né? Conhecer, se relacionar e poder dar esse nível de atendimento. Isso acabou conquistando grande parte do mercado brasileiro, né? Mas só que somente isso não é suficiente, né, para que os negócios se desenvolvam. Né? Isso é muito importante, mas todos eles hoje sentem necessidade de rentabilizar melhor as suas redes. E aí, com o crescimento disso, a gente tem visto que esses provedores, aqueles que buscam se profissionalizar, buscam crescer, eles se tornaram provedores de solução digital. Com o advento da pandemia, mais ainda, né? Porque cada vez mais esse provedor ele está dentro de casa, ele está olhando não só a solução de conectividade, não só a internet, mas é o cara que se preocupa com a qualidade de TV, de streaming dentro da televisão, dentro de casa, é o cara que se preocupa com a qualidade de game dentro de casa, com a qualidade de Wi-Fi dentro de casa, e também com essa hub de solução, com essa hub digital, que foi um termo que a gente estava utilizando ontem, ele passa a ser uma hub digital, que ele entrega tudo, na verdade, através desse relacionamento que ele desenvolveu, através dessa conectividade que ele desenvolveu, né, ele pode colocar N serviços dando nível de qualidade nesse serviço. Então, o que eu acho que diferencia realmente é o nível de serviço, vai continuar sendo o nível de serviço, e o que vem pela frente é talvez o grande desafio da mudança, que eu acho que acontece muito nos outros países também, da saída da concorrência pelo preço da banda, efetivamente, né, pelo preço do mega somente, e passar a concorrência pela experiência, né, pelo conteúdo de streaming, pelo conteúdo de game, pela aplicação de Wi-Fi, né? Essas diferenciações que os ISPs fazem e oferecem para os seus mercados, quando os mercados entendem e percebem que isso efetivamente faz diferença, né, eles começam a valorizar de uma forma diferente. E isso cria valor também para o próprio ISP de uma forma diferente, né? Ele simplesmente sair da guerra de preço, né? Ô, Márcio, mas aí quando você fala experiência, você está se referindo ao que exatamente? É ampliar, é colocar mais banda na casa do cliente, porque fica me meio parecendo que continua sendo a Não, conectividade, não. Não, O que não, é exatamente? eu falo efetivamente ele poder oferecer planos, não só baseado em banda, mas planos que ofereçam, por exemplo, projetos de Wi-Fi diferentes, né? Tem gente que quer um Wi-Fi para dentro de um apartamento, tem gente que quer um Wi-Fi para uma casa maior e tem gente que quer um Wi-Fi para um sítio. Tem gente que tem dois filhos adolescentes em casa que jogam online, por exemplo, e querem um nível de game diferente. Tem gente que tem três TVs 4K em casa, daqui a pouquinho já 8K, que consomem muito, por exemplo, streaming de vídeo. Então, quando o ISP começa a enxergar que isso são experiências que, se ele conseguir oferecer algo mais algo tailor-made, algo feito, né, especificamente para o cliente dele, e ele conseguir levar essa experiência para o cliente dele valoriza, porque ele sabe, o cliente vai olhar e dizer assim, não, esse cara sabe o que eu quero efetivamente e está se preocupando com a minha aplicação. E eu tenho essa aplicação e eu preciso efetivamente desse tipo de solução. Então deixa de Entendi. ser só conectividade. Tá certo. Agora, você acha que dentro dessa nova modelagem de oferta haveria também. Você acha que eles teriam competência ou expertise para oferecer conteúdo, seja ele de que forma for, telemedicina, coisas para dentro de casa, o joguinho, o melhor streaming, melhor vídeo ou não? Você acha que isso continua sendo uma capacitação da especialização de cada um?
Aí eu acho que vem o papel do fornecedor de infraestrutura, eu acho que vem o papel do fabricante, eu acho que vem o nosso papel da capacitação da ponta, né? Da capacitação do ISP, de prover isso aí, né? De trazer essas experiências, né? Do que de solução em cima de... Porque é aquela coisa, né? Cada vez, nos últimos 3, 4 anos, eu tenho conversado com muitos donos de ISP no Brasil todo. E eles olham para mim e dizem assim, Márcio, eu não quero comprar caixinha. Eu quero que tu me ajude a rentabilizar minha rede. Então é aquela coisa assim, eu preciso que tu me ajude a encontrar soluções para isso. Então a gente tem que trazer, eu não preciso levar simplesmente um produto, como a gente tem um portfólio enorme, mas eu preciso trazer o que esses produtos podem prover na rede desses clientes. O que esses produtos podem efetivamente trazer de diferente para ele? Quais são as possibilidades que ele tem em cima daquele produto? Além de vender voz, o que mais de vídeo ele pode colocar? Além de poder... o que mais efetivamente... Inclusive de IoT, quando eu cresço já, saio de um residencial e vou para um PIME, por exemplo, ou vou para um corporativo, o que de IoT eu consigo agregar naquilo ali? Aí vem o nosso papel, que é efetivamente de qualificar a ponta, de desenvolver a ponta, de como fazer isso. Eu acho que esse papel é extremamente importante, né? E vem acontecendo e cada vez mais, quando essa consolidação do mercado ela vem acontecendo, eu acho que a preocupação também desses grandes grupos é de qualificar, é de ter um portfólio diferenciado nesse sentido, né? E não simplesmente brigar por média. Eu acho que isso aí acaba sendo o que vai diferenciar na ponta. E o Márcio, uma das questões que aí você falou da diferenciação e da capacitação é assim, nós na redação a gente recebe por dia pelo menos uns 4 releases de empresas de tecnologia contratando gente. Eu quero mão de obra, eu quero gente. Sim. E não é uma vaga, são 600 vagas, 800, é uma coisa assim, um chamamento impressionante, né? E efetivamente o setor tem uma carência, acredito, de formação de mão de obra. Como é que você pode, enfim, como é que você vê esse desafio? Como é que vocês podem, o que vocês estão fazendo para tentar minimizar esse drama, né? Um drama, eu acho, do mercado. Eu acho que isso é um processo, né, que ele precisa ser construído e para que a gente possa ter efetivamente mão de obra no momento em que a gente precisa, porque esse é o grande problema, né? Quais são quando a gente precisa efetivamente, a gente olha para trás e agora eu preciso, vou para o mercado, vou buscar. E a gente precisa ter um processo para que isso aconteça efetivamente. E eu realmente acredito que primeiro o desenvolvimento interno, a gente tem uma cadeia dentro da empresa que a gente construa as pessoas, né? Desenvolva as pessoas passando por determinadas áreas com um processo de treinamento, com um processo de desenvolvimento. Mas antes disso, eu realmente acredito, Miriam, em parcerias, por exemplo, com universidades e com polos tecnológicos. Eu realmente acredito que a parceria das empresas com o desenvolvimento, com as universidades, isso aí é algo que pode efetivamente melhorar muito, né? Isso acontece muito em outros países, acontece muito fora do Brasil, e acho que é algo que precisa se criar, essa conexão entre o mundo privado, principalmente tecnológico, e as universidades no Brasil. Essa conexão ela precisa ser mais concreta, ela precisa acontecer mais. Isso é algo que precisa ser despertado no Brasil de uma forma mais intensa. E ainda mais no mercado, esse mercado tanto de TI quanto de telecomunicações no Brasil, que é tão forte, que é tão grande. Isso precisa ser visto efetivamente, eu acredito, com olhos diferentes. Ok, eu tenho uma provocaçãozinha. Uma vez a gente fez uma matéria na redação falando do estudo do avanço do FWA, que vai chegar na banda larga fixa no mundo e tal. Aí um CEO de uma grande operadora me mandou uma mensagem e falou: isso é um absurdo esse estudo que vocês estão falando, o preço é caríssimo, a fibra ótica é muito mais barata, no Brasil é outra coisa. E aí, como eu levei um puxão de orelha de um grande investidor, eu queria saber qual é a sua avaliação sobre a questão do FWA. Você que mexe com isso, Márcio, você acha que o FWA, enfim, essa cocada toda que estão falando mesmo, vai vir, coisa, ou como a fibra é muito barata no Brasil, é uma realidade diferente, ela continua sendo, reinando, indiscutível, e o FWA vai ficar lá quietinho nos seus nichos?
Eu acho o seguinte, ó, efetivamente a fibra no Brasil virou um commodity, ela está absolutamente... ano passado nós fomos o maior importador de fibra ótica do Brasil, a EW foi o maior importador de fibra ótica do Brasil, e nós implantamos fibra ótica em todos os cantos desse Brasil, para ter uma ideia, né? Então, assim, hoje a capilaridade que se tem é algo absurda, e essa capacidade de banda larga fixa hoje, ela efetivamente é absurda. Então, o que acontece? Eu acho que tudo vai depender do volume, tudo vai depender do crescimento. Como a base instalada hoje do GPON, agora do XS-GPON, né, com essa tecnologia XGPON, ela é muito grande e ela vem num crescente muito grande de tecnologia, eu acho ainda que tem um grande desafio para a FWA acontecer, tá? Mas tudo depende. Eu trabalhei em 6 anos em empresa chinesa, né? Então sei bem como é que funciona esse mercado chinês. Tudo depende do volume e tudo depende da aplicação, né? Se efetivamente o volume acontecer, principalmente da China para fora do Brasil, para fora do mundo, né, nos outros países, isso acaba que o custo baixa, isso acaba se tornando algo possível de acontecer. Por um outro lado, o equipamento 4G, o equipamento LTE, também, o FWA 4G, foi algo que também não aconteceu. Mas não aconteceu por causa das aplicações, acabou não vingando também por causa das aplicações. Nós tivemos grandes operadores que tentaram fazer isso acontecer, isso acabou não acontecendo também, em função da tecnologia do XGPON. Então, o que eu acho? Eu acho que o FWA, ele nos grandes centros, né, se o equipamento efetivamente tiver um bom desempenho, ele poderá acontecer, mas ainda por um custo diferente do XGPON, que tem hoje uma capilaridade e uma quantidade no mundo hoje muito grande. Então, esse equilíbrio ele é difícil o CEO que tu conversou, ele tem um fundo de razão, sim. Tem uma certa razão. Eu acredito que tem. Ele me mandou uma mensagem, eu fiquei preocupada, que ele estava falando que estava escrevendo absurdo na minha matéria. Ele deu um monte de dele. Mas depende do volume, como te falei. Infelizmente, a gente já está, a corrente atrasou um pouquinho. Eu queria que, se você puder fazer uma projeção para mim sobre como é que você vê os próximos 2 anos e como é que você vê a questão tanto da demanda da fibra e o desempenho, assim. Nós estamos com uma mesa aí no pé, está todo mundo já nos esperando sobre... você avalia, assim, quais são os desafios e não só os desafios, mas assim, as grandes perspectivas para os ISPs, se você está imaginando aí, se a gente já pode falar no pós-normal, né? Assim, enfim, depois dessa... No ano passado a gente só falava da pandemia, nesse ano a gente ainda tem os efeitos dela, assim, mudou o consumo, mudou tudo, mas a gente agora até já deixa de falar nela um pouquinho, já tenta pensar no próximo ano. Eu acho que a gente está imaginando isso, Marco. Eu acho o seguinte, eu acho que esse pós-normal ele já está acontecendo efetivamente, nós já estamos entrando numa linha de normalidade da vida, né? Não totalmente ainda, mas já de normalidade da vida. Ano que vem mais ainda, provavelmente. Mas ano que vem sendo um ano eleitoral, a gente tendo todas as instabilidades, né, que a gente políticas e econômicas do país. Então, assim, todos nós temos muitas dúvidas em relação a isso. Apesar desse mercado de telecom e esse mercado de SP, né, ele ter muitas vezes andado na contramão mesmo das questões políticas, né, e econômicas do Brasil, né? Eu acredito realmente que o mercado segue crescendo, né? Eu acredito que, ao mesmo tempo que esse mercado segue crescendo, as consolidações elas crescem de uma maneira muito forte, né? E aí vem o grande desafio da briga das consolidadoras com os grandes, com as carriers, né? E com os pequenos. E eu acho que aí tem um grande desafio, né? Por quê? Porque hoje, se a gente for olhar uma questão de competitividade de preço hoje, de achatamento do preço da banda larga, tem muito a ver também com o despertar das grandes na entrada, principalmente nas cidades que estão nas bordas dos grandes centros. Então, eu acho que tem muito isso. Então, tem esse desafio dos consolidadores, eu acho que tem o desafio econômico, né? Mas eu acho que a gente tem um mercado enorme no Brasil, a gente tem um gap de banda larga fixa, a gente tem um gap muito grande ainda de FTTH no Brasil, de crescimento, e a gente tem o advento do 5G, que eu acho que é o grande boom no ano que vem.
né, que vai exigir muita rede, vai exigir muita capacidade, muita latência, né? A gente precisa de muito mais antenas de 5G do que de 4G, né? Então, para que a gente vai precisar rentabilizar efetivamente essas redes, quem vai investir nas licenças que não vão custar barato, né, vai precisar rentabilizar essas redes. Então, tudo isso eu acho que acaba impulsionando bastante o mercado. Então, eu continuo acreditando no crescimento, apesar de tudo. Ok, Márcia. Muito obrigada. Você desculpa aí nosso mau jeito. Aí já vou me despedindo de você, mas nós já Sem estamos com uma problemas. mesa aqui que já está nos esperando. Sem Obrigadão. Eu problemas. acho que já deu uma Eu que visão geral. Eu agradeço. acho que é muito um grande distribuidor no Brasil, muito honesto comigo, quando falou: precisa dar uma pensada mesmo, que só se o preço cair muito e o grande consumidor se mexer, né? É verdade, com certeza. Obrigadão, mas foi, Eu que acho que agradeço.